Olá, meus irmãos, graça e paz. Eu sou o vosso irmão em Cristo, Gregório Louveira, de Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Muito bem, amados, estou passando aqui para junto estudarmos a Bíblia Sagrada. Hoje eu separei o livro de Provérbios. O meu último comentário no livro de Provérbios foi no capítulo 8. Hoje eu quero fazer o comentário no capítulo 9. O capítulo 9 de Provérbios, ele contém 18 versículos. E se for possível, eu gostaria de comentar esses 18 versículos. Então eu vou ler da íntegra, depois estarei comentando versículo por versículo. Está escrito assim: a sabedoria construiu a sua casa sobre 7 colunas. Mandou matar animais para uma festa e preparou vinho e pôs a mesa. Aí mandou as suas empregadas gritarem do lugar mais alto da cidade, entre gente tola, e disse às pessoas sem juízo: venham, comam a minha comida e bebam o vinho que eu preparei. Deixe a companhia dos tolos e sigam o caminho do conhecimento. Se você repreender uma pessoa vaidosa, a única coisa que vai conseguir é ser insultado. Se tentar corrigir um homem mau, o que vai conseguir é ser humilhado. Nunca repreenda uma pessoa vaidosa, ela o odiará por isso. Mas se você corrigir uma pessoa sábia, ela o respeitará. Qualquer coisa que você ensina a uma pessoa sábia, torna-a mais sábia ainda. E tudo que você diz a uma pessoa direita, aumenta a sabedoria dela. Para ser sábio, é preciso primeiro temer a Deus, o Senhor. Se você conhece o Deus Santo, então você tem compreensão das coisas. A sabedoria fará com que você viva uma vida mais longa. Se você for sábio, o lucro será seu. Se zombador de tudo, você mesmo sofrerá as consequências. A falta de juízo é como uma mulher espalhafatosa, tola e sem vergonha. Ela senta-se à porta da sua casa ou num banco no lugar mais alto da cidade e grita aos que passam, preocupados com os seus negócios, entre gente tola, e diz às pessoas que não têm juízo: a água roubada é mais gostosa, o pão furtado é mais saboroso. Mas o convidado dela não sabe que aquele que vão à sua casa morre, e os que entram já estão na profundeza do mundo dos mortos. Muito bem, amados, diletos irmãos, eu fiz a leitura na íntegra e agora eu gostaria de continuar trazendo uma explanação de tudo o que eu li, para que nós possamos compreender os caminhos que Deus preparou para cada um de nós. Eu disse que o capítulo 9 de Provérbios contém 18 versículos, e eu gostaria de dizer que o livro de Provérbios ele foi escrito 1000 anos antes de Cristo. Foi escrito na época de Salomão. Salomão viveu 1000 anos antes de Cristo. Salomão, segundo a Bíblia, foi o homem mais sábio de todo ser vivente que viveu na terra. Depois dele, houve alguns homens sábios, Sócrates, Platão, homens que tinham grande inspiração.
mas semelhante a Salomão, somente Daniel. Daniel também foi considerado um sábio da época. O capítulo 9, ele fala sobre um banquete preparado pela sabedoria. Ele diz que a sabedoria edificou a sua casa e já lavrou as suas 7 colunas. 7, amado, é o número de Deus, é o número da perfeição. É o número total, completo e universal. É o número que aponta para a Igreja universal de toda a humanidade. A Bíblia refere-se aos 7 Espíritos de Deus. A Bíblia também se refere a 7 igrejas da Ásia, onde no livro de Apocalipse Jesus manda João escrever 7 cartas para as 7 igrejas que estavam na Ásia. 7, portanto, é o número da perfeição. Aponta para os 7 Espíritos de Deus. Então, aqui nós vemos que a sabedoria, ela edifica a sua casa sobre 7 colunas. E o versículo 2 diz que matou as suas vítimas, misturou o seu vinho e tem preparado a sua mesa. Quando se refere a matou suas vítimas, refere ao sacrifício de animais antes do período da cruz. Quando fala que misturou seu vinho, fala sobre o gozo que acompanha a salvação. É a alegria que temos ao recebermos a salvação. É melhor do que o vinho. Quando fala que tem preparado a sua mesa, fala sobre a disposta provisão para todas as coisas que Deus tem preparado para a nossa vida. O versículo 3 diz que já enviou as suas empregadas a lançarem seu convite sobre as alturas da cidade e estão clamando. O que significa que aqui se refere tanto aos jovens varões como aos jovens donzelas, enviado como missionário por toda a parte do mundo. Refere-se àqueles que estão empregando todos os meios possíveis para proclamar a verdade do Evangelho da salvação. O versículo 4 diz que qualquer que seja simples, venha para cá. E aos faltos de entendimento diz, né? Os versículos 4 e ao versículo 6, ele apresenta o convite da sabedoria aos perdidos, em comparação com o convite estendido pela mulher alheia que está no capítulo 7. A sabedoria lança seu convite dizendo: vinde, comei do meu pão, bebei do vinho que eu misturei. O pão e o vinho, ele simboliza o corpo quebrado de nosso Senhor Jesus Cristo na cruz do Calvário, junto com seu sangue derramado. Se nós quisermos entender isso, precisamos ler livro de Mateus 26, versos 26 e 30, e o livro de 1 Coríntios, capítulo 16 e o versículo 17. Então, quando faz referência, vinde comer o pão e beber o vinho, está se referindo ao corpo, que simboliza o corpo quebrado de Cristo na cruz do Calvário, e também do seu sangue derramado para purificar-nos de todo o pecado. Aí a sabedoria diz assim: deixai o imprudente e vivei e andai pelo caminho do entendimento. Aqui é o próprio Espírito Santo, ele nos diz que não devemos dar ouvido à mulher alheia. A mulher alheia é a falsa doutrina, é os falsos apóstolos.
não devemos ir no caminho que nos leva a nos afastar do verdadeiro caminho da vida. Então, o falso apóstolo, ele procura nos desviar do caminho da vida. Ele procura bloquear-nos o entendimento da Bíblia, que é o verdadeiro entendimento. O versículo 7 diz que quem corrige ao escarnecedor afronta, toma para si, e o que repreende o ímpio, ele atrai as suas próprias manchas. Ele atrai para si muitas vezes vergonha. Nesta passagem é dito aos pregadores do versículo 3 que eles receberão os escarnecedores, muitas vezes até serão violentos ao que pratica a verdade. Aí diz, não repreende o escarnecedor, para que não aborreça. Corrige o sábio e ele te amará. Os que vivem pelo caminho que não é em conformidade com a palavra de Deus, que é a Bíblia, eles não sabem como aceitar uma reprimida, um conselho bondoso muitas vezes. Eles não aceitam e acabam muitas vezes retalhando, até se voltando contra aquelas pessoas que procuram de uma maneira branda levar as pessoas ao caminho da vida. Aí o versículo 9 diz, dá ao sábio a instrução e ele se tornará mais sábio. Ensina o justo e ele crescerá, e seu conhecimento e seu saber. Nós vemos que aqui diz-nos, nesta passagem, que aquele que é sábio, alguém que possa, que recebe uma instrução de outro sábio, ele se torna mais sábio. A Bíblia lhe fará ainda mais sábio. É isso que está dizendo. Instrui o sábio, ele se tornará mais sábio. Ensinando aqueles que realmente abrirem sua mente para a palavra de Deus, ele vai crescer na sabedoria. Aí o Salomão diz que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. E o conhecimento dos santos é o próprio entendimento. Então, outra vez, o Espírito Santo nos diz que todo o nosso conhecimento é inútil, a menos que tenhamos o temor, ou seja, o amor ao próprio Deus. Este é o princípio da sabedoria. E este somente pode nos dar a sabedoria. Tema o Senhor, ame o Senhor. Siga o caminho do Senhor, não desvie nem para a esquerda, nem para a direita. Isto é ser sábio, ter o conhecimento da verdade. O versículo 11 diz, porque por mim se multiplica os teus dias, e anos de vida se acrescentarão. Então, a instrução deste versículo não é necessariamente o aumento da vida física, mas sim a plenitude e utilidade da própria vida espiritual. Do que adianta viver 1000 anos e anos vazios? Do que adianta morrer com 112 anos, mas morrer vegetando? Então, aqui nos diz que a plenitude da vida espiritual. E o versículo 2, se fores sábio, para ti será sábio, mas se fores escarnecedor, somente tu o suportará, ou receberá em si mesmo o juízo. A ideia é que o que rejeita a mensagem do Evangelho tem que sofrer pessoalmente as consequências da sua própria rejeição. Evite a falsa doutrina. Evite esse ensinamento errado que as pessoas tentam colocar na sua mente. Evita a qualquer custo, meu irmão. Aí fala sobre, o versículo 3 diz que a mulher insensata
ela é alvoroçadora e simplesmente ignorante. A mulher insensata, ela é similar à mulher alheia, do capítulo 7 de Provérbios. É notável o número de vezes que o Espírito Santo faz comparação entre a infidelidade do gênero feminino ao próprio adultério espiritual. Nós vemos que até no livro de Romanos, capítulo 7, versículo 1 a 4, existe uma comparação que o apóstolo Paulo faz, semelhante ao que está escrito em Provérbios, capítulo 9. Então o versículo 14 diz que essa mulher alvoroçadora, ela se assenta em uma cadeira, no lugar alto, à porta da sua casa, nas partes mais altas da cidade. E essa mulher começa a provocar aqueles que passam, os seus transuantes, para chamar aqueles que passam pelo caminho, os que vão pelos seus caminhos direito. Essa mulher, ela está dizendo qualquer que aquele que são, está chamando a atenção daqueles que são tolos, que muitas vezes nós chamamos até pessoas simples, mas na verdade são tolas. E ela diz: venha para cá. Aos faltos de entendimento ela diz: as águas roubadas são doce e o pão comido em oculto é suave e agradável. Então nós vemos aqui que esta mulher alvoroçadora, ela está provocando as pessoas a errarem o caminho da vida. É a falsa doutrina, amado, é o falso ensino. É como uma igreja errada, quando diz sobre mulher, sempre se refere à religião. A mulher insensata ou a mulher estranha, elas fala sobre a infidelidade de doutrinário, uma queda espiritual. Como o Espírito Santo envia os seus mensageiros a cada um de nós e chamam, ela convida-nos das alturas da cidade a pregar o Evangelho. Do mesmo modo, a falsa religião, o falso ensino, a falsa doutrina, ela envia esta mulher alvoroçadora, que é a falsa religião, a convidarem também das alturas. São os vendedores ambulantes da sua falsa doutrina, que também prega as mesmas, comparando como se fosse o próprio Espírito, como se fosse o Espírito Santo, porque que nós vemos que essa mulher, ela se senta em uma cadeira à porta da sua casa, nas partes mais altas da cidade. É uma mulher, então, em forma de doutrina. É um espírito de doutrina, de falsa doutrina, que emprega mesmo as alturas. E aqueles que são simples, que aqui diz o simples do versículo, é chamado pelo Espírito Santo. Aqui eles também são chamados pela mulher alheia. Só que ela chama quem? Aos tolos, aos faltos de juízo. O Espírito Santo chama os simples, os humildes, a se alimentarem da sabedoria. A mulher, essa mulher alvoroçadora, ela se coloca nos caminhos do tolo. Ela clama, ela é o contrário da sabedoria. E ela diz que a água roubada são doce e o pão comido em oculto é suave e agradável. Aqui ela está falando sobre o pecado carnal. Quantas pessoas dizem, se orgulha daquilo que faz errado. Aqui fala sobre aqueles que deixam a sabedoria, que se torna imprudente.
Aqui é o último clamor desta mulher alheia. Ela diz que as águas roubadas são doces. A conclusão de toda a falsa doutrina é propagada pelo falso apóstolo, da qual é a mulher alheia. Ela é o símbolo da morte espiritual. Ela diz que mais aqueles que ali estão, que entram na casa dela, estão entrando na casa dos mortos. E os que aceitam o convite dessa mulher, elas já estão na profundeza do próprio inferno. Então, amado, a conclusão que nós temos aqui é que a falsa doutrina, ela está imperando neste mundo de uma forma simbólica de uma mulher estranha, de uma mulher alheia, que leva à morte espiritual, que nos leva a afastarmos de Deus, de perdermos, muitas vezes, o nosso prazer de servir a Deus, ao Deus justo e verdadeiro, a esse Deus santo, a esse Deus benevolente. Graça e paz para todos. Uma excelente sexta-feira na presença do Eterno. Amém e amém.